Em Cairne, você não rola para saber se você acertou o inimigo. Você apenas rola o dano. Parece uma regra simples, mas ela muda completamente a dinâmica de quando você percebe se você vai ou não entrar em um combate, como que você olha para os seus equipamentos e como você decide se você vai ou não abrir aquela porta. Uai, então eu posso atacar sem rolar pra acertar? Pode, mas isso não significa que o Cairne seja fácil, tá? Significa que cada erro pode custar muito mais caro. E aí, RPGista? Beleza? Eu sou o Mestre Rafa e hoje nós vamos falar sobre Cairne segunda edição. Nós vamos passar por como funciona a criação de personagem, como funciona o combate e como o jogo transforma comida, tochas, fadiga e espaço na mochila em decisões tão importantes. Nós também vamos falar sobre magia, exploração e o cenário de Vault. Mas nós vamos principalmente responder uma pergunta. Cairne, é realmente um RPG para você ou ele só parece interessante no papel? É, porque uma coisa é achar a ideia bonita, né? Outra coisa é aguentar a sessão inteira sem seu personagem morrer ou acontecer um TPK. Exatamente. Cairne é um RPG de aventura sobre explorar uma floresta sombria, encontrar pessoas estranhas, descobrir tesouros escondidos e sobreviver a monstruosidades que provavelmente deveriam ter continuado enterradas. Cairne segunda edição está chegando no Brasil pela Nozes Games Studios e está nesse momento que eu estou postando esse vídeo em Late Pledge, então ainda dá para você ir lá e garantir o seu. Ele bebe bastante da filosofia OSR, Old School Renaissance. Na prática, isso significa que o jogo se preocupa mais com exploração, escolhas, riscos, criatividade, recursos e consequências. E o que eu acho mais legal dos OSR é: a ficha não resolve as coisas sozinhas para você. Então, meu personagem não tem uma habilidade falando exatamente o que ele precisa fazer? Não da forma tradicional. Cairne não usa classes e nem níveis. Seu personagem acaba sendo definido principalmente pelo seu antecedente, pelos equipamentos, pelas experiências e pelas cicatrizes que você acumula no caminho. E isso já acaba te entregando uma das questões centrais do sistema. Você não é poderoso porque você subiu de nível. Você fica diferente porque você sobreviveu. Nesse sistema, a ficção ela vem antes da rolagem. Imagine que vocês tenham encontrado uma porta trancada. A pergunta que deveria vir na sua mente não é que teste eu faço para abrir. As perguntas são: a porta tem dobradiças? Existe outra entrada? Ela parece velha? Dá para ouvir alguma coisa do outro lado? Podemos desmontar a parede? Podemos tentar conversar com alguém que conheça esse lugar? Ah, então perguntar e prestar atenção pode ser muito mais importante do que o atributo que meu personagem tem. É exatamente isso. Os atributos e as rolagens, eles são ferramentas, mas eles não substituem de forma alguma a criatividade dos jogadores. E isso também muda o combate. Em Cairne, lutar raramente é a primeira opção que vai vir na sua cabeça. Reconhecer o terreno, conversar, fugir, tentar distrair ou preparar uma armadilha pode ser muito mais inteligente do que você simplesmente ir pra porrada, sabe? Ou seja, o jogo não tá dizendo nunca lute. É isso, ele está dizendo entenda o risco antes de escolher a sua luta. O mestre, ele também tem um papel muito importante. Ele nunca joga contra os jogadores, não existe essa rivalidade entre mestre e jogador. Ele deve apresentar o mundo, mostrar os riscos e fornecer informações suficientes para que os jogadores possam tomar aquela decisão de forma consciente. A morte, ela pode acontecer, mas ela nunca deve parecer uma punição aleatória. Então, se você for se aproximando de um lugar onde tem um dragão, o mestre ele vai narrar pra você, tipo, pô, vocês começam a ver carcaças de animais grandes mortos pelo chão, sabe? Aquelas pistas que já vão indicando pro jogador de que ele tá se aproximando de algo muito perigoso, para ele entender o risco dele e poder tomar uma decisão, se ele vai querer ou não prosseguir para aquele caminho, ou se ele vai querer se preparar antes de ir para lá. Então ele tem que entender os riscos. A criação de ficha de Cairne, ela é rápida e, em sua grande maioria, ela é aleatória. Você começa escolhendo ou rolando aleatoriamente o seu antecedente em uma tabela de D20. E existem várias opções bem diferentes, como Ourivex,
barbeiro cirurgião, cata-fungo, atalaia, monte-banco, escolta e diversas outras. Tem muitas opções para você criar o seu personagem. Cada antecedente traz os seus equipamentos iniciais e tabelas para criar detalhes e ferramentas. O equipamento não vai ser só uma lista de coisas que eu compro? Não, ele já ajuda a contar quem o seu personagem era antes dele começar a se aventurar. Depois da escolha do seu antecedente, vem os 3 atributos: força, destreza e vontade. Você rola 3d6 para cada atributo na ordem, e no final você pode trocar 2 deles entre si, apenas 2. E depois você rola os seus pontos de guarda. Ponto de guarda vai ser a mesma coisa que ponto de vida? Não exatamente. Eles representam a sua capacidade de evitar um ferimento sério, manter a compostura e escapar do pior. Por isso, perder seus pontos de guarda não significa necessariamente que você sofreu um corte no braço. Talvez você tenha se jogado atrás de uma pilastra, talvez tenha perdido o equilíbrio, talvez tenha gastado a sua sorte. Mas quando esses pontos acabam, a sua situação ela fica muito mais séria. Por fim, você vai rolar os seus detalhes físicos, as suas roupas, virtudes, vícios, cabelo, rosto, forma de falar, tudo. E existe uma tabela de vínculos que você pode usar para colocar na ficha objetos estranhos e ganchos pessoais. A idade também é rolada, com 2d20 mais 10. O personagem mais jovem ainda pode receber um presságio, um evento sinistro ou profético, que o guardião, ou seja, o mestre, pode inserir na campanha. E em poucos minutos você não tem apenas uma folha cheia de números. Você tem uma pessoa estranha, com uma mochila muito específica, um problema pessoal e provavelmente uma péssima ideia para seguir em frente. Agora, vamos entender as regras que mais chamam a atenção em Cair. Os ataques acertam automaticamente. Não existe uma rolagem para ver se você acertou. Você rola diretamente o dano da arma, subtrai a armadura do alvo e reduz os pontos de guarda. Ah, o combate fica bem mais rápido. Com certeza fica, mas também fica mais honesto. Você não perde uma rodada inteira porque tirou um número baixo na hora de tentar acertar o inimigo. Quando você decide atacar, necessariamente alguma coisa acontece. A questão principal é quanto dano que você vai causar e quanto tempo você consegue continuar lutando. As rodadas duram aproximadamente 10 segundos. Na primeira rodada, existe um teste de destreza para determinar quem consegue agir. Ataques em posições ruins são prejudicados e rolam um D4 de dano. Ataques em posições favoráveis são aprimorados e rolam um D12 de dano. Se vários personagens atacarem o mesmo alvo, todos rolam o dano, mas apenas o maior resultado entre eles é realmente aplicado. Vamos imaginar que a sua arma cause um D8 de dano e o seu inimigo tem uma armadura 2. Se o resultado for 6, o seu inimigo, por ter armadura 2, vai sofrer apenas 4 de dano nos pontos de guarda. Não existe uma disputa abstrata entre minha rolagem e a defesa do inimigo. A pergunta é, você consegue criar uma situação em que o seu ataque fique favorável? Preparar uma emboscada pode ser algo muito forte, então, né? Pode mudar diretamente o tipo de dano que vai gerar. Exatamente, e isso é muito importante. O jogo favorece a vantagem da ficção, e não apenas o que está na sua ficha. Quando seus pontos de guarda chegam a exatos 0, você vai consultar a tabela de cicatrizes. Você pode ter um membro quebrado, desorientação, ou uma alteração permanente nos seus pontos de guarda máximos. Se os seus pontos de guarda ficarem abaixo de 0, o dano excedente passa a atingir a sua força. Então você precisa fazer um salvamento de força. Se você falhar, você sofre dano crítico. Fica incapacitado e pode morrer em até 1 hora se não tiver tratamento. E se sua força chegar a 0, você morre permanentemente. Ou seja, cair em combate não é só perder alguns pontos. É isso aí. Você pode sair até vivo, mas você sai diferente. E esse é um dos motivos pelo qual o combate do Caine parece tão perigoso, até mesmo quando ninguém do grupo morre. O inventário é outro personagem na mesa. Você tem 10 espaços, mas só consegue carregar de forma confortável 4 itens caso você não tenha uma mochila, por exemplo. Itens volumosos ocupam 2 espaços, e miudezas não ocupam espaço nenhum. Se você preencher os 10 espaços,
os seus pontos de guarda são reduzidos a 0. Putz, levar só mais uma coisinha pode ser uma decisão bem perigosa, né? Isso, principalmente porque tochas, comida, ferramentas e tesouros estão disputando esse mesmo espaço. A fadiga também ocupa um espaço travado. Ela aparece por privação ou pelo uso de magia e só é removido com descanso seguro. Isso vai fazer com que sua mesa tome decisões muito estratégicas ao longo de uma exploração. Afinal, você tem que tomar muito cuidado com como sua mochila fica, se você está descansado, que magia que você vai usar. E por falar em magia, Cairne não usa pontos de mana e nem espaços diários de magia. A magia está ligada a tomos, pergaminhos e relíquias. Um tomo contém um único feitiço e ocupa um espaço do seu inventário. Qualquer personagem pode conjurar o tomo segurando os livros com as 2 mãos e lendo ele em voz alta. Uma falha pode trazer ferimentos, a perda do tomo ou até consequências mais severas. O mago não vai ser o único personagem que vai poder usar magia? Qualquer personagem pode tentar. A diferença é que alguém precisa encontrar o tomo, conseguir carregá-lo e decidir quando vale a pena pagar o preço. Pergaminhos são miudezas, eles não causam fadiga e são consumidos depois do uso. Relíquias também não causam fadiga, mas possuem usos limitados e condições específicas para você recarregá-los dentro ali da ficção. Cairne oferece procedimentos claros para você organizar a exploração. Nas masmorras, o jogo funciona em ciclos de turnos e ações. O grupo ele se movimenta de acordo com um raio de luz, e uma tocha ilumina aproximadamente 12 metros. Tochas podem ser apagadas e acesas algumas vezes antes de se degradarem, e ficar no escuro gera pânico. Seus pontos de guarda vão a 0 e os seus ataques ficam prejudicados. Ah, a tocha não é só decoração. Não, ela é tempo, segurança e sobrevivência. Ações barulhentas e passagem de tempo podem ativar eventos dentro da masmorra. Isso podem trazer encontros, esgotamento de recursos e exaustão. Armadilhas também podem atingir diretamente os seus atributos, como força ou destreza, ignorando os seus pontos de guarda. Nos ermos, cada dia é dividido entre 3 turnos de guarda: manhã, tarde e noite. O grupo ele vai viajar entre pontos no mapa. A cada turno pode viajar, explorar, abastecer ou montar acampamento. Viajar pode exigir um teste para que você não se perca. Explorar pode revelar locais escondidos. Abastecer ajuda a conseguir comida. Montar acampamento consome ração, mas permite remover toda a fadiga após uma noite de descanso. As condições climáticas e o terreno afetam a velocidade da sua viagem ali e podem até acrescentar algumas penalidades. Cairne é um jogo para quem gosta de exploração, fantasia sombria, decisões com consequências reais, personagens imperfeitos, combate perigoso e todas essas questões que muitas vezes estão ali intrínsecas no OSR. Provavelmente ele não é ideal para você que gosta de fazer aquele personagem super heróico e fodão que a gente vê em sistemas como o Daggerheart, o Tormenta e alguns outros de fantasia, como D&D e tudo mais. Mas se você quer sentir que cada recurso importa, que cada decisão faz a diferença e cada vitória em um combate simples é uma grande vitória, esse RPG é muito legal para você, assim como os outros OSRs que a gente já trouxe aqui no canal. Esse é um estilo de RPG que a gente gosta muito aqui na dupla. Cairne RPG está em Late Pledge agora, pela Nozes Games Studios. Então você pode correr lá, deixar o seu apoio, garantir a sua edição desse sistema que é tão irado. E se você gostou desse vídeo, quer ver a gente falando um pouco mais sobre Cairne segunda edição aqui no canal, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, manda um vídeo pro amigo, porque é assim que vocês conseguem nos motivar e mostrar pra gente que vocês gostaram do tema. Então, até a próxima aventura e um grandíssimo abraço da dupla.